Meu nome é Mariângela Martinez e vamos falar sobre a sociologia de Max Weber. Antes de falarmos propriamente das teorias do Weber, vamos entender um pouquinho o que é sociologia e, principalmente, qual é o objeto de estudo da sociologia, o que ela vem a estudar e a forma que ela vem estudar. Certamente a gente já ouviu que a sociologia é o estudo da sociedade. Essa definição, ela não é errada, mas ela é simplista e acaba sendo até um pouco incompleta. A sociologia, ela é uma ciência, então ela tem esse caráter científico, ela não é do senso comum, todo mundo pode dar opinião, não, ela é estudada de uma forma sistemática, seguindo a metodologia, mas ela é uma ciência que estuda os fenômenos sociais que acarretaram problemas sociais. Essas duas palavrinhas, fenômenos sociais e problemas sociais, vão estar sempre presente em textos da sociologia. Então, a gente precisa entender ela certinho. Quando eu falo em fenômenos sociais, eu estou falando em acontecimento derivado de relações sociais, que para a sociologia, a gente fala de um modo geral, são de 3 tipos. Então, a gente fala de relações sociais de troca, é muito estudado na esfera econômica, aí a gente tem o nome do Karl Marx, por exemplo. Estudado na esfera cultural, as relações culturais, que é estudado pela antropologia, e aí temos também como referência Emile Durkheim, e as relações de poder, que é estudado muito na esfera política, e aí temos o nome do Max Weber. Isso de forma geral, porque o Weber ele trabalha também, ele estuda, ele olha para a economia também, né? Mas assim, de uma forma geral. Quando essas relações sociais, elas estão bem numa sociedade, a sociedade está fluindo bem, ela não é um objeto de estudo. Mas quando essas relações sociais, ou seja, quando esses fenômenos sociais começam a trazer problemas sociais, a sociologia busca estudar. E ela estuda para tentar solucionar esses problemas. Então, uma outra coisa que a gente precisa quebrar aqui é que a sociologia é algo abstrato, é algo que está longe da gente, não. A sociologia faz parte da vida da gente, ela é prática, porque todos os seus estudos visam solucionar problemas. Vamos entender melhor esses conceitos pensando em exemplo. Então, o fenômeno social da moda. Por si só, a moda, ela não traz problema. Eu posso até dizer que ela está no âmbito das relações culturais, porque cada sociedade tem seu conceito de moda. O tempo também faz mudar esses conceitos de moda. O que se usava na década de 70, hoje não se usa mais, ou se usa com uma roupagem nova, né? Enfim, ela até aí, a sociologia não olharia essas relações. Mas e quando a moda começa a trazer alguns problemas como, por exemplo, anorexia, bulimia, depressão, chegando em ponto extremo, suicídio? Aí sim a sociologia vai olhar e vai estudar de uma forma científica. É importante que deixe claro que são fenômenos sociais e diferenciar de fenômenos naturais. Então, por exemplo, enchentes nas grandes cidades. A sociologia estuda? Depende do que você está querendo estudar. Se você está querendo estudar sobre a chuva, volume, períodos de chuva, aí isso faz parte das ciências naturais, né? Então a sociologia não vai olhar. Agora, se eu olhar que quando chove temos problemas de enchente devido a um crescimento não planejado de uma cidade, ao comportamento de seus moradores em relação ao lixo, e isso causa entopimentos nos bueiros, por exemplo, aí sim se torna um objeto de estudo da sociologia. Tá joia? Então, deixando isso claro, a gente precisa entender também um pouquinho aí da nossa proposta de hoje, que são as teorias do Max Weber. Porém, para a sociologia, todo homem, ele é fruto do seu tempo, né, da sua época. Então, não é que uma pessoa nasceu e, pum, desenvolveu uma teoria. Ele teve que ter esses estímulos, ele foi construído, esse sujeito, ele foi construído. Esse conhecimento está muito relacionado à sua época, às necessidades, às vivências dele, né? Por isso é importante a gente falar um pouquinho do contexto histórico familiar do Weber. O Weber, ele nasceu na Alemanha, no estado da Prússia, em 21 de abril de 1864. E morreu em Munique,
Alemanha também, em 14 de julho de 1920. Até temos aqui a fotinho do Weber para conhecer um pouquinho a cara dele. Bom, o Weber, na época que ele nasceu, a Alemanha ela não era unificada. Ela era composta por 39 estados. E cada estado, um mais forte, um mais fraco, cada estado com interesses individuais. E aí a gente não fica difícil pensar que aí havia algumas questões aí de conflitos. Bom, o conflito religioso teve muito presente, e o Weber ele vai estudar muito essa questão da religião desde os seus ancestrais. Os avós paternos dele tiveram que mudar de cidade por questões religiosas e se fixaram numa cidade no qual eles se destacaram enquanto comerciantes de tecido e logo ficaram muito bem financeiramente de vida. Então nós temos aí a primeira configuração do Weber, né? Ele vem de uma família que financeiramente é bem. Já por parte da mãe, ela vem de uma família calvinista. Os avós maternos, né? O avô materno, por exemplo, ele era um poeta, e um poeta que muito patriota, ele escrevia muito da pátria dele, inclusive ele foi voluntário nas guerras napoleônicas, e aí nós estamos tendo aqui uma outra característica que vai estar muito presente no Weber, que é a questão do nacionalismo, do seu país. O pai do Weber ele chamava Max e a mãe Helene. O Max Weber, ele era formado em Direito e ele era muito atuante na política também. Ele era associado ao Partido Nacional Liberal, que é um partido que apoiou o Otto von Bismarck nessa unificação, no processo de unificação da Alemanha. A casa do Weber era frequentada tanto por importantes pessoas no âmbito político, quanto do meio acadêmico também. Então, olha aí como o Weber ele foi crescendo num ambiente que essa questão da intelectualidade foi muito estimulada, né? O Weber ele tinha uma saúde bem frágil. Ele tinha mais 6 irmãos que eram mais novos, então ele era o mais velho. E por essa saúde frágil, ele teve que se dedicar muito aos estudos, porque ele tinha como companhia naquela época os livros. Ele tinha que ficar muito tempo em casa, né? Principalmente nesses períodos aí de doença. E logo cedo ele já mostrava, ele já escrevia sobre algumas questões políticas, algumas questões históricas. O Weber ele gosta muito dessa parte da história. Com 18 anos, o Weber ele entra na faculdade de Direito na cidade de Heidelberg. Essa faculdade foi a mesma que o pai dele fez. E é interessante que nessa faculdade, na mesma cidade, moram o tio dele por parte de mãe, que também é um historiador de grande renome, que vai ter influência sobre ele e que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, ele passou a infância nessa cidade, lá também estudava o Otto, um primo que ele teve muita companhia, ele era muito junto do primo, e aí nós temos aí essa configuração também do Weber, trazendo para essa ideia o quanto ele era família, né? Essas influências que a família trouxe para ele. É interessante ver, quando a gente fala do pai dele, então voltando um pouquinho aí para o pai dele, esse ambiente que se frequentava a casa dele, tinha uma visão que vai ser muito importante para entender o Weber, que era a visão, quando vai promover a unificação da Alemanha, uma visão muito acadêmica desse processo de unificação. Essa visão acadêmica, a gente costuma dizer que é uma visão que tende a deixar de lado, a fechar os olhos para o uso da força, para o desrespeito que se tem quando vai promover essa unificação alemã pelas diferenças entre os estados. Então, por exemplo, a Alsácia era um estado hegemonicamente católico, né? Dentro desse processo de unificação, que tinha outros estados, como a Prússia, por exemplo, predominantemente protestante calvinista. Então, esse foi o contexto histórico familiar do Weber, para a gente entender um pouquinho quem foi esse homem, como esse homem foi se construindo até chegar às suas teorias.